de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. Vamos um pouco continuar esta experiência que eu fiz. Então, depois da renovação carismática, eu vos conto como aconteceu o meu carisma de cura. Era um domingo de Páscoa e o meu coadjudor, ero já pároco naquela época, o meu coadjudor ficou doente e eu tive que celebrar todas as missas. Então estava bastante cansado e um pouco nervoso. Bom, de italiano são sempre um pouco nervosos. E então eu tinha várias missas. Na missa dos adolescentes, depois do final da missa, eu tinha logo depois a missa dos casais. Mas duas crianças, adolescentes, levaram a mãe na sacristia para dar uma bênção. E eu ero cansado, nervoso, mas não podia dizer de não a duas crianças, duas adolescentes. Mas foi igualmente bem mal educado. Peguei, me lembro, fiz sentar a pessoa, peguei as pernas e disse: tá bom, seja curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele mesmo instante, a chaga desta pessoa que tinha diabetes não se fecharam, a uma se fecharam. Tac, 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 tac. E esta pessoa começou a correr na igreja dizendo: milagre, milagre. Então eu saí da sacristia e disse: na minha igreja não existe milagre, todo fora desta igreja. Assim iniciou o meu ministério de cura. Mas, como me disse Jesus, quando eu recebi o batismo no Espírito, eu estava escolhendo Ele, o crucificado. Então, as cruzes começaram a se fazer sentir e também muito forte. A um certo momento, um padre amigo meu, que queria a minha paróquia, me acusou dizendo que eu era homossexual. Os meus superiores, sem me falar, me disseram que me mandava em Roma a estudar na Gregoriana. Na Gregoriana, para estudar somente as pessoas muito inteligentes. Então, eu me sentia muito inteligente. Então, as pessoas diziam: sabe, eu vou estudar na Gregoriana. E os outros pensavam: coitado, é gay. Mas eu não sabia tudo isto. Quando eu cheguei na casa-mãe, sabe que os padres, não é só as freiras ou as mulheres, também os padres são fofoqueiros. Então, eu passando na casa geral do instituto, que eu fazia parte, escutava e dizia: nossa, um rapaz tão bonito, tão inteligente, tão bom, é gay, coitado. Então, eu fui do superior para dizer, dizem que eu sou gay. Ele diz: você não sabe? Não sei. Não sei, digo, porque eu deixei a minha noiva para me tornar padre, então não sei. Então me contaram, tá bem, mas tudo é providência. Eu pude frequentar a Gregoriana, estudar, e frequentava um grupo da renovação carismática. Aconteceu que no mês de outubro recebi um telefonema de Milão: o meu pai estava morrendo, câncer nos ossos, 3 meses de vida. Então tive que deixar os estudos temporariamente e ir em Milão cuidar dos pais, do meu pai. Dizem que se torna padre ou freira não cuida do pai. Eu, em 35 anos da minha vida, vi que só padres e freiras cuidam dos pais, porque os outros devem trabalhar, devem pensar à esposa, a esposa deve pensar ao marido, aos filhos, então não cuidam de nada. Em todo caso, eu fiquei lá 3 meses, meu pai morreu,
eu me fechei muito em mim mesmo. Para mim era muito forte este sofrimento que estava passando. Então me fechei na minha casa, a casa da minha família, e não queria sair. Não saí praticamente. Meu pai morreu em dezembro, até abril, maio, eu não saí de casa. Celebrava missa em casa, ficava em casa, mas não saía. O meu amigo, Dom Valdemaro Boggiano Pico, me chamou e me disse: olha, não pode continuar assim a tua vida. Faça as malas, amanhã parte comigo para Medjugorje. Eu disse: olha, em primeiro lugar, eu não acredito em Medjugorje. Em segundo lugar, não tenho coisa de fazer as minhas malas e ir em Medjugorje. Mas ele tinha também, era já de uma certa idade, tinha uma influência sobre mim, disse: não, você vem comigo em Medjugorje. Poi, 2 meus amigos, o Danilo e o seu primo, foram comigo e disseram: não, mas nós vamos também, vamos. Se você não acredita, vamos ver um país estrangeiro, vamos lá fazer uma passeada. E assim fomos. Eu disse: olha, eu não quero pregar, não quero fazer nada aqui, disse ao padre lá. Eu venho próprio para visitar um país onde os bobões estão acreditando que Nossa Senhora vem. Imagina, um país comunista. Mas eu fui. Quando chegamos lá, estava chovendo e se apresentou um vidente, Ivan, e disse que tinha como se diz, uma aparição, mas que nós não podíamos participar, era só para o grupo de oração. Eu, que fiquei todo triste durante a viagem, comecei a ficar alegre, disse: viu? Querer ver Nossa Senhora, e ela não vos quer, mandou o vidente a dizer que não vos quer, então vamos cada um lá onde devemos ir, e vamos dormir e passar rápido Então começava a zombar destas pessoas. E naquela época não tinha hotéis lá em Medjugorje. Então eu me encontrei em um quarto onde estava uma cama de casal e um sofá. Então eu peguei o sofá, sabe como é? Eu já tinha a voz que era gay, então preferi ficar no sofá. E o Danilo e o seu primo dormiam lá. E lá estávamos lá. A um certo momento, o primo deste meu amigo começou a dizer: olha, nós podíamos fazer a Via Sacra, uma coisa boa, não? Digo: ma che Via Sacra, Via Sacra? Non disse o vidente che non devemos sair di casa, ficamos in casa, poi non tem nada, stava garoando. E outro começou a dizer: não, mas nós queremos ir. Digo: olha, eu não quero ir, não, mas in una maniera forte. E poi disse uma coisa que nunca você deve dizer. Ele poi disse: se esta Nossa Senhora dá sinal a todo mundo, dá um sinal para o gênio que não acredita. E assim passou. Começamos uma sopa que fizeram as pessoas do lugar, muito pobre, um país comunista, não tinha nada. Então, em toda a casa tinha um banheiro só, no primeiro, lá como se pode dizer, no quintal. Não tinha em casa banheiro, é proprio paupérrimo. E nós tivemos que fechar a janela, porque senão saía o cheiro dos animais, tinha boi, vaca, porcos, então tivemos que fechar a janela e ficamos com a porta aberta, e na porta dava no Križevak. O Križevak é a montanha da cruz, onde no 1933 foi colocada esta grande cruz, em comemoração aos 1933 anos de Cristo. E a un certo momento o primo do Danilo, che era mais bobão, mi disse: olha, Eugenio,
lá na cruz tem uma estrela, é o sinal que você pediu a Nossa Senhora. Eu digo, ma vá dormir, vá, imbecil. Uma estrela agora é o sinal de Nossa Senhora. Por amor de Deus, digo, fez a universidade, um pouquinho de inteligência. O que é que te ensinaram na universidade? Então, o Danilo, meu amigo, disse, mas você então é padre, não acredita em nada, você tira a fé das pessoas. Então eu disse, tá bom, olha, vamos fazer esta via sacra. Que não se diga que o Padre Eugênio tira a fé de alguém. Vamos fazer esta via sacra. Mas lá era tudo pedra, não? Então eu disse, mas nesta via sacra deve morrer. Porque é tudo pedra. Então digo, vamos. Estava garoando, eu peguei a minha japona, coloquei, porque estava garoando. Então digo, de joelho, eu estava de pé. E comecei a fazer uma pregação, uma mais longa que outra. Não? Digo, deve morrer, quando chega lá deve ter os joelhos que estão sangrando. Não? Mas a um certo momento da pregação, eu percebo que a minha japona estava seca. E não podia estar seca se estava garoando. Então comecei a tocar a montanha. A montanha estava molhada, claro. Antes chovia, agora garoava, estava molhada. E eu comecei a ter medo, sabe, quando você não sabe as coisas, não sabe dar um significado, uma resposta. Então comecei a tocar os meus amigos, dizia, bom, vamos na outra estação, e tocava ele, não? Estava enxuto, estava molhado, tocava a minha japona, estava seca. Então me lembro que aquela via sacra foi rápida. Quando chegamos lá na cruz, daquela única estrela se formou um círculo de estrelas. E onde estávamos nós, parou de garoar, mas ao redor continuava chuviscando, garoando. Mas eu não disse nada porque achava que estava ficando louco. Poi era noite, digo, não. E ele não me dizia nada, eu não dizia nada. Essendo que o padre sabe sempre como virar as coisas, disse, cada um reze por sua conta. Pronto. E ficamos lá rezando. E me lembro que naquela noite eu fiz 10 perguntas a Nossa Senhora, não? Digo, olha, eu não sei se você aparece aqui, mas se você aparece, então, eu fiz as minhas 10 perguntas. E tudo bem, eu fiz as perguntas, descemos, voltamos para a casa, eu toquei ainda a minha japona, a japona estava seca, a japona dos outros estava molhada, mas ele não dizia nada, eu não dizia nada. O dia depois tinha novamente esta via sacra e nós fizemos com todas as pessoas. E quando stavamo descendo, eu stavo falando com o Danilo, uma pessoa che nunca tinha visto na mia vita, che nunca conheci, mi chiama e mi disse, olha, ontem à noite o Senhor fez 10 perguntas a Nossa Senhora. Estas são as respostas. E me elencou toda essa resposta, um a um, começando da minha, da como eu tinha colocado as perguntas. Então fiquei chocado. E contei, o meu amigo Danilo viu que eu fiquei branco, fiquei com medo, fiquei sem saber. E disse, ma che aconteceu? Eu disse, olha, eu ontem à noite eu fiz 10 perguntas, e este aqui me deu todas as perguntas que eu fiz a Nossa Senhora. E passam uns dias, Dom Boggiano Pico devia escrever um livro sobre Medjugorje e devia falar com o Padre Ioso, que era o primeiro pároco lá de Medjugorje durante as aparições. Então me disse se eu podia levar as pessoas na Colina das Aparições, onde apareceu pela primeira vez Nossa Senhora, só para rezar o terço.
Então eu disse, tá bom, se posso para rezar o terço, eu vou rezar o terço. E difatti rezei o terço com as outras pessoas, chegamos lá na colina, eu fiquei sentado em um lugar onde não tinha nada, algumas cruzinhas de madeira que as pessoas colocavam como, assim, como fé, com fé, colocavam algumas cruzinhas de madeira. E a um certo momento vejo che volta aquela pessoa che mi falou no Kritzevac e mi disse, ma in una maniera severa, disse, sendo che o Senhor não acreditou aquilo que eu te disse, antes de deixar-me giugore, Nossa Senhora dará um sinal a você. E ele estava continuando a dizer outras coisas assim comigo. Eu peguei o seu dedinho, tirei e fugi, proprio corri di medo. Io, ma chi è questa pessoa che mi persegue? E incontrei o Dom Valdemaro e contei a ele, no, dico, olha, mi aconteceu isto, aquilo, dico, eu acho que acredito em Medjugorje, acho que tem Nossa Senhora, vai dizer a Nossa Senhora, por amor de Deus, que não faça mais nada comigo, eu acredito, porque a próxima vez me pula o coração e eu moro aqui em Medjugorje. Eu tenho muito a fazer. E ele diz, ma no, se Nossa Senhora quer te dizer uma coisa, bem, mas eu não quero, digo, dá a outra pessoa que não quer. Eu agora acredito em tudo, então não quero nenhum sinal. E parecia que não tinha nenhum sinal. Chegava um ônibus de uma região da Itália que não tinha padre e pediram a mim de pregar a Via Sacra. A Via Sacra foi sempre algo de terrível para mim. E eu me dispus, me preparei, fui lá e comecei a pregar a Via Sacra, este novo grupo. Na terceira estação, a primeira caída de Jesus, um jovem entre 18 e 20 anos, não mais, começou a chorar, mas chorava forte. E eu dizia, não, é verdade que eu sou um bom pregador, mas nem tanto assim. E todo mundo olhava para ele e ninguém escutava a mim. E também aquela vez a Via Sacra foi bem rápido, não? Quando chegamos em cima da montanha, onde está a cruz, eu acabei de falar e aquele jovem parou di chorar. Io mi vedo nervoso, dico, agora che parei, che pode chorar à vontade, para. E eu stavo indo para ele, todo nervoso, ma ele mi precedeu, veio lá, disse, padre, eu peço perdão. Então já me acalmou, que me pediu perdão. E digo, sì, ma che aconteceu? Começou a chorar tanto, disse, olha, padre, eu vi como em um filme todos os meus pecados. Eu me arrependia, chorava e via outros pecados. Eu me arrependia, chorava e via outros pecados. E dentro de mim eu dizia, ma quantos pecados tem este aqui? Porque da terceira estação à 15ª haja pecado. Mas, em todo caso, ele dizia, olha, padre, quando o Senhor parou de falar, eu escutei uma voz que me disse, os teus pecados estão perdoados, porque está arrependido, mas precisa do perdão da igreja. Vai e se confesse com o padre Eugênio. E aí estava eu. Então, escutei os pecados, eram muitos, escutei os pecados, mas que era eu que não dava a absolução, que já ele recebeu a voz que tinha sido absolvido, então eu dei a absolução. E este rapaz me disse, padre, tenho uma outra coisa a dizer ao Senhor, fala. E ele levantou as mangas, estava tudo preto, era um tossicodipendente, um drogado. Depois pegou do seu bolso algumas ampolas de droga, não sei o que era, de droga,
e quebrou na montanha. Eu não sou médico, então eu disse, olha meu jovem, eu não sou médico, eu sou médico das almas, mas eu acho que que como você que se injeta esta droga, não pode parar tudo em uma vez. É melhor que você se faça ver de um médico, agora descemos e vê se tem um médico para cuidar de você. E ele abriu as mãos e disse, Padre, eu sou aquele sinal que Maria prometeu a você antes de deixar Medjugorje. Eu estou curado. E ainda hoje me comovo destas coisas aqui. E daquele dia, eu comecei a ir todos os anos em Medjugorje, agradecer a este chamado de Maria, todo particular. E numa desta passagem, para Medjugorje, estavam 10.000 pessoas, muitas pessoas, 10, 15.000 pessoas, tinha uma aparição de Nossa Senhora, a vidente Visca. Somos muito amigos hoje, eu com Visca. Eu brincava um pouco, dizia, bom, agora eu vos digo que Nossa Senhora vai dizer, que ela nos abençoou, que abençoa nossas coisas, que ela é contente de nós. Então eu dizia brincando. Quando Visca se virou, disse, quem é o Padre Eugênio do Brasil? Nossa, eu queria morrer. Porque aquele perto de mim sabia que era eu. Eu dizia, shh, dica nada, silêncio, silêncio. E infatti non dissi nada, non mi apresentei. Visca continuou, rezou. À noite eu fui lá, bati na porta di Visca e disse, olha, você falou de um Padre Eugênio do Brasil, eu me chamo Eugênio e sou um missionário lá no Brasil. E disse, é você? Então disse Nossa Senhora de deixar tudo, de deixar a tua paróquia, tudo o que está fazendo, as tuas coisas paroquiais, para criar uma comunidade onde se reza. Porque no Brasil não se está rezando mais. Sì, io fiquei meio emocionado, tudo, mas poi passaram uns dias e digo, não, não é possível, não. Então, eu não queria, então disse a vidente Visca, bom, diga a Nossa Senhora como é que faço a fazer uma comunidade, porque fazer uma comunidade precisa de dinheiro, não sei, vocês são de uma comunidade, precisa de dinheiro para fazer a comunidade. Então eu disse, pergunta a Nossa Senhora, onde é que eu vou, eu disse, em qual banco suíço posso ir buscar o dinheiro? Sai, eu me tornei irônico. E a Visca não ficou ofendida, disse, tá bom, eu vou perguntar. Bom, pergunta. O dia depois eu estava indo, rezando o meu terço para a Colina das Aparições, e a Visca estava falando a um grupo de pessoas. Eu, por educação, cumprimentei, estava prosseguindo para a colina. E ela me chamou. E eu fui lá e disse, não me diga que Nossa Senhora te disse o banco onde eu devo buscar o dinheiro. Disse, não. Nossa Senhora disse que a herança que você recebeu da tua família não é tua, é de Deus. Então, gasta a tua herança, depois ela vai providenciar. E, entre aspas, não era pouca a minha herança, porque eu no mosteiro gastei 3,5 milhões de dólares, então não era pouca a minha herança. Mas ainda eu, sabe quando um é cabeça dura, eu disse, e quando eu gasto todo o meu dinheiro, como é que poi faço a comer? E os outros, como é que comem? Pergunte a Nossa Senhora.
E Visca perguntou. E ela disse a Visca, então, a comida eu vou oferecer de graça. São 20 anos que nós vivemos, são 20 anos que nós não compramos a comida. Tudo nos é oferecido. Então, quando eu vejo pessoas que falam da providência, mas pedem dinheiro, as coisas, eu sempre digo, ma não é esta providência, não é esta providência, porque nós estamos recebendo sem comprar nada. É verdade que tem pessoas que antes levavam, não sei, 10 quilos de carne, agora se cansaram, estão já velhas, então me dão o equivalente para comprar a carne. Então, este dinheiro não é para reparar o telhado, é para comprar a carne, para comprar o que necessita lá. Neste caso, a carne, porque cada oferta é segundo a intenção dos oferentes. Eu não posso usar uma outra coisa que se usa muito facilmente no Brasil, eu não posso usar uma oferta que me é dada por uma coisa para fazer outra coisa, embora seja boa. Não. Se o oferente te deu a oferta para a carne, é para a carne, não é para o pão. Então, para dizer, são 20 anos que nós vivemos desta providência e percebemos e sentimos esta providência. E também nós não fazemos encontros vocacionais, porque Nossa Senhora disse que ela mandaria as vocações, aquelas que ela queria. Então, nós temos um mosteiro aberto para receber as pessoas que sentem esta vocação de rezar. Nós usamos a regra beneditina, ora et labora, reza e trabalha, porque cada um deve suar com o seu trabalho, como diz a Sagrada Escritura. Então, todos nós trabalhamos, ajudamos como podemos, trabalhamos a terra, fazemos palestras, recebemos pessoas. A cada mês eu celebro uma missa de cura, na terceira semana nós fazemos sempre um retiro espiritual para todas as pessoas que querem participar, e também acolhemos aquelas pessoas que querem fazer 1, 3 ou 7 dias de retiro em silêncio, porque é no silêncio que nós encontramos a voz de Deus. Deus se manifesta no nosso silêncio. Se nós falamos, não podemos escutar a Deus, escutamos a voz dos outros. E todos os monges, o irmão fez agora no Rio de Janeiro, outros fizeram na Itália, ou em outros lugares, todos fazem 40 dias de deserto. Isto é, 40 dias onde se fica em silêncio, se reza, si come pouco, e na penúltima semana non si come nada. Uma semana somente com água. Eu também fiz esta experiência. É dolorosa, mais ou menos. Jesus passou 40 dias sem comer. São Francisco também. Então, São Francisco fazia 39 dias por respeito a Jesus. Então, se ele fazia, nós podemos fazer. Não tem nada que nós não podemos fazer. Se não fazemos, é porque não queremos. Isso deve ser muito claro. Eu escuto muito no Brasil que dizem, sabe, padre, eu sou frágil, eu sou humano, eu vou cair no pecado. Não, você cai no pecado se você quer cair no pecado. Se você não quer cair, não caia. O pecado você faz conscientemente, sabendo que é pecado. Eu sou 35 anos que confesso e esta é a verdade. Um peca se quer pecar. Tem a tentação, nós temos a tentação de comer, nós comemos, de beber, mas, por exemplo, um padre deve manter o celibato. Tem a tentação? Tem, mas pode superá-la. Pode superá-la.
Eu sou 35 anos que vivo a minha castidade com muita alegria e com muita felicidade, sem grande trauma, não sou traumatizado, não sou nada, não dá nenhum trauma, se pode viver tranquilamente a castidade, não é a coisa de outro mundo, é uma coisa deste mundo, porque também Jesus viveu a castidade e não se casou. E se ele não se casou, que era o Filho de Deus, ainda mais nós devemos seguir esta regra. Então, hoje tem as coisas que o padre é melhor que o padre se casa. O padre não precisa casar, porque já, se não é um bom padre, já tem mulher. Onde eu entrei na minha paróquia, é uma das coisas que Nossa Senhora me tinha dito lá em Medjugorje, o padre saiu com 5 filhos e um na barriga. Então ele não vivia o celibato, também se tinha a obrigação. O celibato é sempre algo que eu posso viver, se eu quero viver, eu vivo somente com a graça do Senhor, e basta. E si pode viver tranquillamente. Os noivos que fazem o curso de noivo conosco, alguns, são 3 meses conosco, me parece, 3 meses, nós pedimos aos noivos, naqueles 3 meses, se eles tiveram relações antes do casamento, naqueles 3 meses que faz o curso, se quer fazê-lo conosco, deve manter a castidade. É a sua palavra de honra para com Deus. Não adianta. É como se você se consagrou, e se consagrou conscientemente, assim você se casou e se casou conscientemente. Se não se casou conscientemente, se era burro e casou por casar, então o casamento é nulo para a igreja. Mas se você se casou sabendo que queria casar, o casamento não é nulo. Então, se não quer casar com a esposa, então vive a castidade. Não tem muita coisa a dizer a mais. É aquilo que eu dizia, este padre meio imbecil de uma certa paróquia que eu conheço, ele diz, hoje é tudo liberado, o Papa com o sínodo disse que tudo agora podemos fazer. Não disse nada o sínodo. Não se pode mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, o homem não mude o que Deus decidiu. Então, nós somos aqui na terra para fazer a vontade de quem? De Deus. Então, devemos fazer esta vontade de Deus. Então, quando eu era jovem, tinha um grupo de jovens, então tinha no grupo de jovens namorados. Eu via, às vezes, não? Vocês são namorados? Não. Casados? Então, ainda melhor. Mas se fosse namorado, e o marido colocava a mão lá no joelho da namorada, eu era no altar, saía e dizia, não pode, porque daqui pode ir em outro lugar. É simples, sem fazer uma tragédia, sem dar uma grande bronca, não deve dar nada. Simplesmente eu dizia, é claro que poi na frente de todo mundo, poi todo mundo ria. Poi quando saíam da igreja, todo mundo dizia, até na igreja você é. Mas é uma maneira para educar. Porque, claro, se eu vou procurar, encontro sempre alguma coisa para cair no pecado. Dom Bosco dizia, que eu gostei, que a Canção Nova pegou este lema, que não é da Canção Nova, é de Dom Bosco, porque o Monsenhor, como se chama? Jonas era salesiano. Então, para hoje, não. Para hoje, não. Dom Bosco dizia aos seus jovens, e seus jovens podiam mantê-lo, podemos mantê-lo também nós hoje. Então, não é uma grande coisa que a igreja nos está pedindo. Está pedindo algo que todos nós podemos fazer se nós rezamos. Eu noto que a igreja católica si sta tornando un pochino protestante, onde no dízimo, sabe che è o dízimo? Sabe che è o dízimo? Che è o dízimo?
O que é? Pago 10% do seu salário. Errado. Esta aqui é uma invenção dos homens. Não, é verdade. Que todo mundo está dizendo isto, deve pagar 10%. Agora, me permite, isto vai contra até a mim, mas não me interessa. Então, Deus precisa de dinheiro? Não. Mas Deus pede o 10%. Sim ou não? Quanto tempo nós temos à disposição, irmãos? Um dia formado de 24 horas. Então, olha, o dízimo que você deve pagar sob pena de pecado, porque isto está escrito na Sagrada Escritura, é 10% do teu tempo, não é teu, é de Deus. Então, 2 horas e 24 minutos por dia, você deve, não pode, deve dedicar a Deus. Este é o dízimo que deve pagar. 2 horas e 24 minutos. Depois, é claro, pode dar a tua oferta, pode dar tudo o que você quiser, pode dar a casa, o caminhão, mas primeiro, dê a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. De Deus são 2 horas e 24 minutos. Eis porque Nossa Senhora pediu em Medjugorje 3 horas para ser um pouco mais abundante, para não ser atacada a lei. Mas é assim. E por que Nossa Senhora pediu o jejum na quarta e na sexta-feira? Porque antigamente os cristãos jejuavam na quarta e na sexta-feira. Nossa Senhora quer dizer, voltamos como eram os primeiros cristãos, mas nós não damos escuta. Então, estas coisas nunca foram tiradas da igreja. Vamos dar uma coisa aqui, vamos dar lá, si tirou tudo, hoje si va na sexta-feira, si vai num ristorante, si come carne in abbondanza, non enchemos, e até na sexta-feira santa, esta aqui parece que é uma tradição que introduziram os portugueses, penso eu, não sei, na sexta-feira santa comemos bacalhoada, uma bela bacalhoada. Então são 2 dias que a igreja nos pede o jejum, 2 dias, porque a igreja é bondosa, sabe que nós não conseguimos. Quais são este dia? Na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Então, é o jejum. É o jejum. É o jejum. Mas eu como um pouquinho, eu como... Sim, tá bom, come. Mas a igreja diz, o jejum. Então, quer fazê-lo? Faça. Se não quer fazê-lo, não faça. Ou diga, não consigo. Senhor, me ajude a fazê-lo. Mas seja honesta. Hoje me parece que falta esta honestidade de base. Não sabemos dizer a verdade como ela é, como Jesus a disse. Então inventamos, fazemos rodas. Não devemos fazer nenhuma roda. Então, quem sabe que algum de vocês quer experimentar esta vida com jejum, com oração, com trabalho, então basta pegar o endereço do nosso mosteiro a um jovem que tem a vocação, que é chamado, dizer, eu quero fazer a vossa experiência de vida. Pode ser que Maria está chamando para vivenciar uma nova experiência de vida, seja ele homem, seja ela mulher. Então, irmãos, qualquer vocação seja chamado, fazemos sempre em tudo a vontade de Deus. Amém.